Muito legal, muito feliz. Mais um evento aqui sobre direito imobiliário, a prática do direito imobiliário. Evento importante que vai fazer a diferença na sua vida. Tenho certeza que vai fazer a diferença na sua vida. Muito obrigado a todos os presentes, a Maria Janete, Antônia Cavalcante da Silva, o Carlos Flávio, o Alfredo, o Rogério, que é procurador, Fernando, que é defensor público, não é, Fernando? Legal. Legal. Vamos iniciar então mais um projeto, mais um evento da advocacia imobiliária, com muito carinho, para que possamos divulgar aqui as principais espécies para que a gente possa fazer o uso capião, né? Então vamos juntos aqui. Legal. Fico muito feliz, muito contente por isso. Vou testar aqui. Ok. Vamos ver o que está acontecendo. Vamos iniciar o evento. 19 horas em ponto nós iniciaremos o evento. O professor sempre entra um pouquinho mais cedo para a gente poder justamente ajustar algumas coisinhas aqui, tá bom? Muito legal. Boa noite a todos. Já vamos começar o evento. Com muito carinho, com muito amor para você conhecer as 36 espécies de uso capião nesse evento, nesse encontro de direito imobiliário, ok? Vamos lá, gente. Agora sim, todos os canais, né? Agora sim. Legal. Carlos, boa noite. Boa noite a todos. Agora sim, hein? Agora presente em todas as redes sociais. Então vamos iniciar mais um evento, o Encontro da Advocacia Imobiliária no Brasil. Um encontro importante, onde eu quero que você conheça as mais de 36 espécies de uso capião que existem no Brasil. Ah, professor Júlio, eu só preciso saber de 5. 5 espécies tá bom, tá ótimo. Não cai nesse golpe. Quem vende um curso para você e fala que só 5 tá bom é que nem um médico falar que só tem 2 medicamentos e desprezar os outros medicamentos que existem, os novos medicamentos. A gente não pode ser assim. A advocacia não é arrogância, a advocacia não é pose, a advocacia é humildade. É saber que todo mundo vai partir e precisa deixar um legado. Fazer as coisas com amor, fazer a coisa bem feita. Então eu trago para você aqui, de fato, as 36 modalidades de uso capião que eu garanto a você são modalidades utilizadas sim na prática, no dia a dia da advocacia, no dia a dia dos cartórios, no dia a dia do operador do direito, tá bom? Muito legal. Hoje quero conversar com você sobre esse livro aqui. Quem quer aprofundar os seus estudos sobre uso capião, o professor lançou esse livro, Uso Capião, da editora Mizuno. Muito legal, muito bacana. Eu oriento você que gosta de estudar, quer se aprofundar sobre os seus estudos, sobre o que você deseja estudar, né? Retificando aqui. É um livro maravilhoso, bem completo, bem bacana, uma doutrina bem diferente do que você já viu sobre o uso capião. Tá? Então, quero divulgar hoje essa obra que foi feita, foi desenvolvida com muito carinho, né? Então, muito legal, não iria deixar de divulgar. Outra obra que eu lancei aqui também, gente, recentemente, é essa aqui. Deixa eu até tirar do saquinho aqui, ó. Cheirinho de livro novo, cheirinho gostoso, né? É esse aqui, ó. Uso capião extrajudicial e advocacia extrajudicial. A teoria e a prática. Também um livro muito bacana que você pode conhecer, tá bom? Quem já conhece esse aqui é o Direito Imobiliário de AZ. É o livro mais vendido hoje no Brasil, de direito imobiliário. Também da editora Mizuno.
Então está aqui também à disposição para você estudar, para você ter acesso. Esse aqui é o meu livro de Direito Civil, a minha doutrina completa, onde eu trato do Código Civil do começo ao fim, capa a capa. É uma doutrina, tá? Uma doutrina. Então, feita com muito carinho, toma para não cair na cabeça. Se cair na cabeça aqui, tá louco, né, gente? O peso do livro. Legal, vamos lá. Vamos dar alguns recados importantes. Eu quero convidar todos a fazer pós-graduação, a estudar. Eu quero incentivar você a estudar. Quero o seu sucesso. Então, eu peço a você que nos procure. Entra no site www.portaleso.com.br. Esse site é o site da faculdade Escola Superior Universitária, que é uma faculdade que está se tornando cada vez mais referência em direito imobiliário, em direito civil no Brasil. Fico muito feliz por isso. Reconhecida, homologada pelo MEC, uma faculdade em parceria com várias OABs, subseções, com o Cresce, em parceria com a Inesp. Então você quer estudar com bom custo-benefício em qualquer lugar do Brasil, curso focado na prática, uma pós focada na prática, venha fazer a minha pós-graduação. R$ 958,80, é um preço único. Você consegue estudar, se aprofundar, se especializar em direito imobiliário. Sou coordenador da pós Direito Imobiliário, é uma pós fantástica. Lembrando que a metodologia dessa pós funciona assim: aulas online, atualizadas, são gravadas 10 dias antes da aula. E além dessas aulas atualizadas, você também assiste essas aulas no tempo que você quiser, aonde você quiser, mas você também consegue estudar uma vez por mês ao vivo, uma aula muito dinâmica, ao vivo com os professores. Então, chamado plantão de dúvida e oficina de prática. Então tem plantão de dúvida, tem oficina de prática, é muito legal, uma vez por mês, ao vivo, na plataforma, e as aulas agendadas que você vai assistir, as aulas gravadas, tá? É muito legal, a ideia é muito boa, a ideia é fantástica. Entra lá no site www.portaleso.com.br. ESU, Escola Superior Universitária. Se você digitar no Google, Portal ESO, ESO Educacional, você acha. Tá? Digitar no Google ou www.portaleso.com.br, tá bom? Várias pós-graduações, todas ao mesmo valor. Sou coordenador da pós de Direito Imobiliário, convido você a fazer essa pós e convido você também a fazer a pós de Direito Registral Notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia judicial. Uma pós fantástica também. Quem já fez a pós de imobiliário, essa pós é bem complementar, bem legal. Convido a você também a fazer a pós Direito Civil. Eu faço a coordenação e dou aula na pós Direito Civil e Processo Civil. Tem outras pós, tem a pós Direito Médio, Direito Previdenciário, Direito Penal, muitas pós-graduações para você estudar, para você evoluir, tá bom? Então fica aqui o convite. Lembrando que tem vários cursos gratuitos também para você fazer. Deixa eu dar um recadinho aqui que a Sara pediu. Então o webinar é ao vivo, tá, gente? Ele é aberto para as perguntas. Você pode assistir aqui pelo YouTube, pelas redes sociais, mas se você quer assistir e ganhar um certificado homologado pelo MEC, homologado pela Faculdade ESO, pela Escola Superior Universitária, você tem que assistir lá na plataforma. Então, vai lá na plataforma, faça a sua inscrição, a sua matrícula e assista por lá para que você tenha direito ao certificado, tá bom? E é legal esse certificado, hein? Bem bacana. Então, importante. Vai ficar disponível, tá? O curso no dia seguinte e ele será postado no portal ESO com a emissão de certificados matriculados. Então, você que quer certificado, assista lá no portal, tá bom? Quer acompanhar aqui, fica comigo aqui, mas pode assistir lá no portal para ter o certificado. Tem que fazer o cadastro no portal. Matrícula, né? Lembrando que quem ainda não fez a matrícula, está disponível no site de maneira gratuita, não paga nada. A intenção é dividir conhecimento com você. O material de apoio também será disponibilizado para você. Esse webinar foi gravado. Não foi gravado, na verdade esse webinário vai ser gravado, né? Está sendo gravado no dia de hoje, tá? Dia 23/8/2022. As matrículas estão abertas das pós-graduações, então. Quem quiser falar com a consultora de vendas, pode falar com a Arley. O telefone, o WhatsApp dela é o 11 99333 1264. 99333 1264, tá bom? Para quem quiser entrar em contato com a Arley, ela é a consultora, ela cuida das matrículas da pós-graduação e dos cursos também. Toda quarta-feira eu quero convidar você, tem o bate-papo com o professor Júlio, eu trago grandes personalidades, né, do mundo jurídico, para bater um papo, ensinar você a advogar, aprender a advogar, dividir conhecimento, dividir exemplos bons, exemplos ruins, e é assim que a gente aprende. Toda quarta-feira às 10h47, tá? Toda quarta-feira eu gravo o programa Questão de Direito na TV Cresce, na TV do Conselho Federal. Depois às 10h45 eu estarei sempre ao vivo nesse bate-papo
com alguém ou um tema especial, tá bom? Então, amanhã é dia, hein? Amanhã, se você quiser, eu vou estar presente com o professor Carlos Eduardo. Nós vamos falar sobre a comunicação entre advogado e cliente. Como é importante, o quanto é importante, né? O que temos que fazer para poder explicar para o nosso cliente. Eu sempre falo, explica para o seu cliente, não existe causa-ganha, seja honesto, seja transparente, para evitar. Nós estamos vivendo um mundo agressivo, as pessoas brigam por nada, então explica para o seu cliente que não existe causa-ganha, tem que pagar taxa judiciária se não tiver justiça gratuita, para recorrer tem que pagar taxa recursal, se perder tem sucumbência. Seja honesto com o seu cliente, explique para não dar confusão. Hoje a gente tem que fugir de confusão, viu, gente? Então é importante isso também, tá bom? Eu peço a você que se inscreva no meu canal do YouTube, Professor Júlio César Sanches, ajude a divulgar o canal também, mande para o seu sócio, sua sócia, seu colega, tá? Clica no sininho de notificações para receber cada vez mais vídeos postados, recentes, aulas, bate-papo, tudo ao vivo, tá bom? Então não deixe de se inscrever. Vamos iniciar então esse encontro maravilhoso e eu quero bater um papo com você e aprofundar. Hoje você vai saber quais são as 36 espécies de uso capião. Vamos juntos, tá bom? Vamos lá. Quando eu falo de uso capião, existem várias formas de regularizar um imóvel no Brasil. Várias formas. Formas judiciais, ações judiciais, como a adjudicação compulsória judicial, ação de adjudicação compulsória inversa. Existe também a ação de divisão de terras ou demarcação de terras, outra ação conhecida, a própria ação de edificação e registro público. Nós temos várias ações judiciais para regularizar um imóvel. Quando nós falamos de regularização, podemos usar meios judiciais, entre esses meios o uso capião. Existem outras formas de regularizar imóveis também, e aí eu trago para você a extrajudicial. Entre extra e extrajudicial eu trago as possibilidades que nós temos de regularizar um imóvel usando escritura pública, né? Uso capião extrajudicial, inventário extrajudicial, divórcio extrajudicial com partilha de bens. Trago a grande novidade também, que é a adjudicação compulsória. É a grande novidade, acabou de sair do forno. E o interessante é que não é uma forma originária, é uma forma derivada de adquirir propriedade. Lembrando que a adjudicação compulsória, extrajudicial, uma novidade, agora desse ano, acabou de sair do forno, você não precisa ter escritura pública para regularizar o imóvel, né? Você não precisa. Então, uma novidade, um tema importante. Trago também, não podemos esquecer, as formas administrativas de regularizar imóveis. E aí nós temos também a REURB, a regularização fundiária, que é uma baita possibilidade de regularizar imóvel em todo o Brasil com muita qualidade. Gente, vamos lá, vamos aprofundar nossos estudos. A intenção aqui é ajudar você, ter conhecimento. Olha o Ivan Delfino, querido especialista em direito imobiliário, sempre apoiando, também sempre gravando, falando, sempre mencionando as aulas do professor. Muito obrigado. Você que está aqui comigo, sala está cheia, lotado, muito legal, as redes sociais estamos bombando aqui. Eu agradeço a você que está com o professor Júlio. O maior presente que você pode dar para alguém é o tempo. Eu estou dando um presente para você, o meu tempo, um curso, as 36 espécies de uso capião, e você está dando o seu tempo para mim também, né? Então isso é muito importante. Gente, não existe milagre. Tem que estudar uma pós-graduação, o ideal é que tem começo, meio e fim. Todo curso é válido, todo curso vale a pena, mas não acredite em cursos milagrosos. Eu fico muito chateado com esses cursos malucos, né? Seja expert no assunto, sem ter experiência, faça um curso que você vai ganhar 4 dígitos. Vai ganhar 4 dígitos quem dá o curso, né? Porque não existe isso. Na vida, tudo a gente precisa de tempo, maturação. Não dá para você fazer um almoço, um jantar, uma comida, né, e fazer antes do tempo. Ela vai ficar ruim, vai ficar crua, né? Então, tudo tem o seu tempo e a gente precisa respeitar o tempo. Tudo é começo, meio e fim. Não queira pular degraus, né? Dar o passo maior que a perna. Então não existe curso milagroso ou cursos milagrosos. Quando alguém vende isso para você, fuja. Fuja porque é um golpe, é um estelionato. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu falo que, claro que eu convido para minha pós, para os meus cursos, porque eu quero meus alunos, eu quero dividir conhecimento com você, quero aprender, mas eu não prometo que ninguém vai ficar rico, milionário, ganhar 4 dígitos, isso eu não faço, isso é muito feio. Então cuidado, tá? Hoje em dia nós estamos vivendo um mundo muito ganancioso, só pensa em dinheiro, é curso, é lançamento, show do milhão, parece um show, mas não é nada daquilo, falta conteúdo. É meio cansativo isso. Então essa não é a intenção, a intenção de hoje é ensinar você de forma totalmente gratuita para poder incentivar você, tá bom? Vamos lá, quero agradecer novamente a todos então, a Maria, a Antônia, Carlos Flávio, Alfredo, José Raimundo, o Guilherme, o Alceu Martins, o Evandro Gomes, Maria, Fátima, o Ivan Delfino que está aqui, a Verinha Rodrigues,
Legal. Verinha, não tem problema. Se você não conseguir, depois você entra em contato na escola. Consegue a partir de amanhã, não tem problema. Talvez em virtude do número de matrículas, né, que foram feitas, tá bom? Não tem problema não. Vamos juntos, gente. Vamos caminhar, vamos conhecer as 36 espécies de usucapião. Quando nós falamos de regularização de imóveis, então nós temos 3 caminhos, 3 possibilidades. Judicial, extrajudicial e a possibilidade administrativa. E aí administrativa, um grande exemplo que nós temos é a REURB, que eu faço um requerimento à comissão de regularização fundiária e eu consigo, através dessa comissão de regularização fundiária da prefeitura, do município, regularizar o imóvel, porque a prefeitura, o município vai emitir uma certidão de regularização fundiária e eu consigo regularizar esse imóvel, se o cartório aceitar, e aí resolvo o problema. Quando nós falamos aqui, uso capião é uma das formas que eu tenho para regularizar o imóvel. Muita gente fala, é a última possibilidade para regularizar imóvel. Não existe isso, não é a última possibilidade não. Se o seu cliente tem os requisitos, os pressupostos para fazer uso capião, você vai fazer a ação de adjudicação compulsória? Para muitas vezes ganhar ação e não conseguir registrar? Ou não ganhar ação? E agora tem o extrajudicial, você pode até tentar o extrajudicial, mas muitas vezes não vai conseguir, porque tem muito contrato mal feito. O uso capião não é a última alternativa para regularizar o imóvel, desculpa, é a primeira. Quando o nosso cliente tem todas as possibilidades, nós vamos usar um canhão, não vamos usar uma faquinha numa guerra, vamos usar um canhão e vamos resolver o problema. Então cuidado, tá? Eu vejo muita besteira, né? O pessoal falando na internet que o uso capião é a última alternativa para vender curso, empurrar na tua cabeça e investe lá no YouTube. Eu não vou investir no YouTube nunca não, é tudo orgânico. Eu tô aqui para ensinar com muito carinho, não vou ficar gastando dinheiro com o YouTube não, eu prefiro gastar com comida. O conhecimento eu vou passar para você por amor, não por ganância de querer vender alguma coisa. Vamos lá, gente, olha só. Quando nós falamos aqui de uso capião, então qualquer uso capião, nós temos que ter 3 pressupostos. Posse, mansa e pacífica e ânimos domini. São os pressupostos básicos de qualquer espécie de uso capião. Nós temos 3 procedimentos de uso capião. Judicial, ação judicial, temos que respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil, todos os requisitos. Lembrando que nós temos as varas especializadas em uso capião, as varas de registros públicos, os locais que nós não temos, nós temos aí, de fato, as varas cíveis para julgar o uso capião. Qualificação, cuidado, é uma ação de litisconsórcio necessário, fato, fundamento e pedido. Não podemos esquecer de pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros, a manifestação do MP, a manifestação das fazendas. Hoje o professor Júlio, eu corrigi uma ação de uso capião, mas não corrigi para o advogado autor, eu corrigi a ação de uso capião para o advogado que queria fazer uma defesa, que vai fazer uma defesa, uma contestação. E um uso capião muito mal feito, gente. A ação de uso capião não tem réu. Quem que é o réu na ação de uso capião? Não existe isso, é ação declaratória, meu Deus do céu. Regra de processo civil. Ah, mas o provimento, não tem provimento, não é? Código de Processo Civil não tem réu, uso capião. Eu vou pedir a citação dos confrontantes, eu vou pedir a citação do último proprietário que conste na matrícula os seus herdeiros, vou pedir a manifestação do MP, a manifestação das fazendas, mas não tem réu. Quando eu jogo no polo da ação, em face ou contra, eu fiz a ação errada, hein? É ação declaratória. Ela pode se tornar litigiosa. Ah, mas tem site do TJ que eu preciso cadastrar um réu. Tem, porque ele é falho. Então você cadastra para poder dar um balão ali no sistema e conseguir protocolar, mas não tem réu. Cuidado, tá? Use preliminar nessas peças, justiça gratuita, prioridade processual, antecipação de perícia, é importante, hein? Tá bom? Fica a dica aqui para você. O valor venal é o valor da causa. Quando nós falamos de uso capião extrajudicial, claro, deu certo, uma modalidade interessante, uma modalidade importante. E eu falo modalidade, mas cuidado, é procedimento. Nós temos 3 procedimentos. Deixa modalidades espécies para a gente não confundir, são as 36, tá? Procedimentos são 3. Para não confundir, vamos fazer assim. Procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. 3 procedimentos. Extrajudicial, uma grande novidade, utilizada, claro. Eu já consegui fazer, acho que mais de 50 atualmente, uso capiões extrajudiciais, mas não vai cair nunca no gosto do brasileiro, porque não é o uso capião com a cara do brasileiro. O brasileiro não guarda documento, tem exceções, claro que tem. O brasileiro faz uso capião, procura advogada quando já existe uma iminência de litígio. Esse uso capião não pode ser litigioso. Tem uma notificação, tem uma ação judicial, e fora que os cartórios são conservadores e muitos cartórios não fazem o registro de um uso capião extrajudicial se não tiver muito claro, muitas provas, né? Então, muitas vezes nós precisamos instruir o processo. Eu diria que cada 100 casos de uso capião, 99 é judicial. 99 é judicial. Cada 100 casos. Claro que o uso capião extrajudicial é muito interessante, pegou, vai continuar sendo utilizado, mas sempre uma porcentagem muito menor, porque não é, de fato,
o uso capião que vai ser mais utilizado em virtude das circunstâncias dos costumes do povo brasileiro. Não estou falando que não deu certo, já utilizei, utilizo muito, vou continuar utilizando, você também, mas pode ter certeza que se tem litígio não dá para usar. Se não tem provas, não tem documentos, não dá para usar. Então é fato, tá bom? Em qualquer procedimento de uso capião, é preciso ter 3 requisitos. Posse, mas pacífica, queremos nome, ok? Então, começamos aqui com essa introdução a respeito do uso capião. Lembrando que o uso capião pode ser alegado em matéria de defesa, pode também, quando nós falamos de uso capião, usar a súmula 237, enunciado 492, então, assuntos importantes que merecem nossa atenção. E aí sim, gente, eu quero bater um papo com vocês sobre as espécies de uso capião. As 36 espécies. Vamos começar da primeira, que é conhecida, vamos começar das conhecidas. Lembrando que nós temos o uso capião que é, de fato, tipificado, tem uma lei, tem um artigo, e temos os capiões que não são tipificados, não tem lei, não tem artigo. Tá? Então, isso é importante. Deixa eu trazer para você a uso capião ordinária. Eu vou trazer a uso capião ordinária, nesse momento, de bem imóvel, tá? Vamos começar por ela. Artigo 1242, lembrando que ela é prevista no Código Civil. Quero lembrar a você também que essa uso capião, eu preciso sim, além de ter posse pacífica, contínua e interrupta, que são critérios e requisitos de qualquer uso capião, animus domini, eu preciso ter boa-fé. Esse uso capião exige boa-fé. Exige boa-fé. Esse uso capião exige a boa-fé e exige o justo título. Esse exige o justo título. E o que é justo título, professor Júlio? Qualquer documento escrito. Qualquer documento escrito é justo título. Então, se eu tenho um justo título, eu tenho um documento escrito. Pode ser um contrato de gaveta, uma carta de educação, uma carta de matação, é justo título. Ou seja, o justo título, em todos os casos de uso capião, ocorre com a apresentação de qualquer documento demonstrativo da legitimidade de posse, desde que, quando o particular tem a assinatura de 2 testemunhas, e eu trago o contrato de compra e venda, a cessão de direitos possessórios, escritura pública, como grande exemplo. Esse uso capião, eu preciso sim ter a posse contínua, o lapso temporal. Eu explico no meu livro Direito Imobiliário de AZ que nós temos 3 posses para uso capião. A posse direta, para um comércio, para moradia habitual. A posse indireta, eu alugo, empresto e posso fazer uso capião. E vale a pena lembrar também que nós temos, e aí é muito importante falar, além de tudo isso, a posse alternada, que é a grande novidade que muitas vezes a gente não aprende na graduação e não aprende muito após a graduação. A posse alternada é uma posse que eu posso usufruir para fazer uso capião, para fazer ações possessórias, sem ter a posse direta ou indireta. Ou seja, é a posse que eu não moro, eu não alugo, eu não empresto. Mas eu tenho a posse alternada porque eu sou responsável pelo imóvel, eu faço benfeitorias, eu faço manutenções. É uma posse, é considerada posse. Então, anotou aí, né? 10 anos de posse. Quero lembrar a você que esse uso capião, a sua estrutura, 10 anos de posse eu preciso. E aí nós temos a segunda classificação do uso capião ordinário habitacional, que é o 1242, parágrafo único do Código Civil, que além dos requisitos acima, que eu falei, boa-fé, justo título, eu preciso provar também a finalidade habitacional, ou seja, em solo urbano. Eu preciso provar essa finalidade. Então, por isso é chamado de uso capião ordinária habitacional. É prática, utilizada sim no uso capião. Dessas 36 espécies que eu estou falando, gente, elas são usadas dentro de uma ação como tese, nome da ação, nomenclatura, e pode ser usada dentro de uma escritura pública, de um requerimento do cartório, ou seja, do uso capião extrajudicial, tá? Esse uso capião habitacional, é importante lembrar que a posse tem que ter todos os requisitos, tem que ser uma posse qualificada também, uma posse contínua. Não existe qualquer tipo de explicação sobre o limite de área, tá? Nessas espécies de uso capião, tanto na ordinária pura, como na ordinária habitacional. Então, importante bater um papo sobre isso. Aqui nós temos a posse, nesse uso capião, uma fundamentação jurisprudencial de 10 anos também. Lembrando que nesse uso capião ordinária habitacional, segue a mesma regra do uso capião ordinária. Ou seja, se eu tenho um cancelamento no registro de imóveis, um cancelamento de um compromisso compra e venda, uma promessa, existe uma redução de 5 anos, de 10 cai para 5, tá bom? Então fique atento em relação a isso. Próximo uso capião que eu quero falar para você, a terceira possibilidade, é o uso capião ordinária pro labore. Isso mesmo, anota aí. Estou na terceira, hein? Anota aí. Não vai perder as contas. Uso capião ordinária pro labore, eu estou falando ainda de um uso capião
tipificado do 1242, parágrafo único, além dos requisitos necessários de posse, mansa e pacífica, esse uso capião pro labore, eu preciso provar a finalidade da exploração econômica no imóvel, da atividade laboral, extrativista, pecuária, agrícola, terras rurais. Eu preciso nesse uso capião. Tá? Então, o nome dessa terceira espécie é uso capião ordinária pro labore. Eu preciso ter boa-fé, preciso ter o justo título, lapso temporal de 10 anos, existe uma redução também de 5 anos, quando eu tenho cancelamento no cartório de imóveis. Veja que o ordinário ele dá essa abertura, né, para 3 espécies de uso capião. Então é importante bater um papo sobre isso, lembrando também que não existe qualquer tipo de especificação em relação sobre o limite, ok? Quero lembrar você então que todas essas espécies podem ser utilizadas no procedimento judicial, extrajudicial e administrativo. 3 procedimentos nós temos e 36 modalidades, 36 espécies. Você está achando que é muita? Tem mais, viu? Nós temos pelo menos 2 projetos de lei de uso capião. Um projeto de lei fala do uso capião de 12 meses, que é o uso capião da função social, o uso capião conexo à função social. É um projeto de lei para criar um uso capião de 12 meses. Então, não reclame não, que tem mais opções aí para surgirem, tá? Então, hoje, atualmente, segundo a doutrina e a jurisprudência, nós temos 36 espécies. Espécies tipificadas, que tem lei, tem artigo, e espécies atípicas, são doutrinárias e jurisprudenciais, ok? Anota aí a próxima espécie, uso capião extraordinária. Essa espécie é muito conhecida, do 1238 do Código Civil, o caput do artigo. Esse uso capião precisa ter 15 anos de posse, lembrando, 15 anos de posse. Não é necessário ter justo título e nem boa-fé. É o único uso capião das 36 espécies que permite até a má-fé, né, gente? Esse uso capião. Não tem limite de metragem esse uso capião. Uso capião extraordinária. Esse extraordinário nós vamos ter algumas subdivisões também, e aí sim eu classifico como uso capiões diferentes, a doutrina classifica também, porque nós temos objetivos, critérios diferentes. Então, muito importante. Essa quarta opção, então, uso capião extraordinária. A quinta opção que nós temos é o uso capião extraordinária habitacional. Esse uso capião eu tenho, sim, requisitos diferentes. É necessária a posse mansa e pacífica, contínua do imóvel urbano, para fins de moradia. Contudo, não exige justo título boa-fé, mas é para moradia. O nome já diz, uso capião extraordinária habitacional. E é importante saber a classificação e a definição completa. Senão você vai fazer ação de uso capião conforme o Código Civil. Não vale, né, gente? Muito fraco, muito raso. Vamos lá. Quinta espécie eu já falei. Vamos falar aqui da sexta, tá? Lembrando que o uso capião extraordinária habitacional, nós temos aí o lapso temporal de 15 anos e poderá ser reduzido para 10 quando provar a moradia habitual. Sexta espécie é o uso capião extraordinária pro labore. Também aparece no 1238, parágrafo único. Esse uso capião eu também preciso ter posse, mansa e pacífica, animus domini, como qualquer uso capião. Não tem limite de metragem. Esse uso capião eu posso ter outras ações de uso capião no nome, posso ter outros imóveis no nome, tanto nesse uso capião como no ordinário e os usos capiões de sua origem. Esse uso capião ordinária pro labore, qual que é a grande diferença dos demais, principalmente dos extraordinários? O requisito desse uso capião extraordinário pro labore é que, de fato, você prove que a posse, né, além de ser mansa e pacífica, que a posse é de um imóvel rural para fins de exploração econômica, seja extrativista, pecuária ou agrícola, contudo não se exige boa-fé e justo título. 15 anos de posse, existe a redução de 10 quando existe a utilização de 10 anos contínua, habitual, tá? Então fique atento em relação a isso. Então também queria classificar com você. Próxima espécie de uso capião, que eu quero falar para você, eu diria que seria a sétima, é o uso capião constitucional habitacional. Essa sim, gente, ela também pode ser chamada especial, tá? Especial habitacional ou constitucional habitacional, tanto faz, eu estou falando do mesmo uso capião. Também chamada de pro morare ou pro misero, tá? Então se a gente fosse separar o uso capião constitucional em várias espécies, aí daria mais de 36, porque só daqui nós temos uns 3 nomenclaturas diferentes, mas não. Nós vamos separar só 36 espécies consideradas espécies diferentes, modalidades diferentes. Porque se a gente for pegar o uso capião especial e dividir ele em subespécies, nossa senhora, né, tem um monte de nome diferente. Promorare, promisério, constitucional, especial. Então, isso bobagem fazer isso, não tem o porquê. Porque a essência é a mesma, os requisitos são os mesmos. Isso acontece também com o uso capião de abandono de lar, familiar. Tem vários nomes. Se você pegar o uso capião de abandono de lar, tem vários nomes. Uso capião familiar, de abandono de lar, uso capião... Meu Deus do céu, vários nomes diferentes. Né? Então, cuidado, tá? Cuidado que não existe essa necessidade.
né? Então vamos juntos. Sétima espécie, então, uso capião constitucional habitacional, chamado também de promorare ou promisério. Ele aparece no 183 da Constituição Federal e no 1240 do Código Civil. Esse uso capião não exige boa-fé, não exige o justo título. O imóvel tem que ser urbano e não pode ultrapassar 250 metros quadrados, é o que nós chamamos de limite de metragem. O possuidor também não pode ser titular, dono, proprietário de outro imóvel, seja ele rural ou urbano a nível nacional, tá? O prazo da posse é 5 anos, não existe fator de redução. Oitava espécie de uso capião, eu trago para você, é o uso capião constitucional pro labore. Esse uso capião constitucional pro labore também é chamado de uso capião especial pro labore. Ele é previsto no artigo 191 da Constituição Federal e no 1239 do Código Civil. Não exige boa-fé ou justo título, o imóvel rural não poderá ultrapassar 50 hectares e o possuidor também não pode ter outro imóvel rural ou urbano a nível nacional. Lapso temporal, 5 anos. Muito embora o enunciado 313 da sexta jornada de Direito Civil, quarta jornada de Direito Civil do CNJ Federal, tem entendido que tanto na uso capião constitucional urbana quanto no uso capião rural não é possível o desmembramento de área a fim de atingir o limite máximo, tá? A melhor orientação nesse sentido, de que compete que o juiz deve aferir a possibilidade de desmembramento de área junto com o registro de imóveis para fim de concessão do direito de usucapir, dando real cumprimento à função social da propriedade. Eu queria trazer para você com base no enunciado 313, ok? Vamos lá, próxima espécie de uso capião, a nona, é o uso capião por interesse social. Esse uso capião existe, é prático, é real, tanto nos procedimentos judiciais como extrajudiciais. Esse uso capião não exige justo título de boa-fé, o imóvel rural não pode ultrapassar a 50 hectares, tá? Então fique atento em relação a isso. O possuidor tem uma alteração no material de apoio, você vai ver que tem 25 metros quadrados, tá? Mas houve uma alteração, então atualiza seu material de apoio, é 50 hectares, tá? Houve uma alteração jurisprudencial, então 50 hectares. Quando nós falamos de 50 hectares, 25 foi no passado, porque esse uso capião era conhecido como uso capião jurisprudencial. O possuidor e os membros da sua família não podem ser titular de outro imóvel urbano ou rural. Mesma regra da origem dessas espécies de uso capião que tem a ver com a Constituição Federal, vínculo com a Constituição Federal. O prazo de posse contínuo de 5 anos, tá? Observação que eu quero trazer para você. Trata-se sim, inegavelmente, de uma modalidade de uso capião pro labore. Contudo, gente, mesmo com a instituição da uso capião constitucional pro labore, ela não foi revogada, visto que admite a uso capião de terras devolutas, tá? Nessa modalidade, a concessão não ocorre somente via judiciário, ela também pode ocorrer de forma administrativa e extrajudicial. Proíbe-se também, entretanto, a uso capião da área de segurança nacional, de área indígena e de área de proteção ambiental nessa espécie de uso capião, tá bom? Conforme jurisprudência pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo, tá bom? Anota aí mais uma espécie de uso capião, que é a uso capião urbana, focada, baseada no Estatuto da Cidade, também tem. Também chamado de uso capião para pessoas de baixa renda, ou uso capião coletiva. Olha como eu não estou trazendo as diferenças de nomenclatura, estou trazendo espécie reconhecida como modalidades diferentes mesmo. Porque se a gente for pegar nomes de uso capião, que tem vários nomes diferentes, aí, meu Deus, aí passou de 50 espécies de uso capião. Vamos lá. Também chamado de uso capião para pessoas de baixa renda, uso capião coletiva. O requisito, gente, não exige justo título e boa-fé. Deve ocorrer de forma coletiva, ou seja, com posse, é um requisito. Onde não seja possível mensurar com precisão a área da posse de cada um. E a área deve ter mais que 250 metros quadrados. A área tem que ser maior que 250 metros quadrados, porém, cada um não pode ter um imóvel superior a 250 metros quadrados. Segundo a jurisprudência, tem discussões doutrinárias e jurisprudenciais sobre isso. O possuidor não pode ser titular de outro imóvel, urbano ou rural, e o prazo de posse é de 5 anos, tá? Trago para você, o único objetivo dessa ação de uso capião é a propriedade, né? O nome, a matrícula, a transcrição de quem conseguir comprovar a sua versão, cuidando de cada ato processual como único, né? Sairá vitorioso de fato, tá? Então, importante também. Vamos lá, anota aí, 11ª espécie, 11, uso capião de servidão, hein? Esse uso capião de servidão é muito utilizado no Brasil. Depois tem os groselhas que falam que só 5 espécies tá bom demais, você não precisa aprender, paga aqui o curso pra mim, enche meu bolso de dinheiro, que eu vou te ensinar 5, tá bom demais. Não caia nessa não. Tem 36 espécies, a gente tem que saber. 36 hoje, eu acredito que daqui 3 meses o professor vai voltar aqui com 38. Isso que a gente não está levando em consideração as nomenclaturas que significam a mesma espécie, hein? O uso capião de servidão existe, é real. O primeiro requisito da uso capião de servidão é o chamado uso capião de direito real, sobre coisa alheia de servidão.
A posse tem que ser mansa e pacífica, 10 anos, tem que ser, né, 10 anos de posse. E esse uso capião também é chamado, gente, olha só como nós não estamos trazendo aqui sinônimos, né, mas trazendo aqui o uso capiões são considerados diferentes um do outro. Também é chamado de uso capião de servidão predial, ok? Existe a possibilidade de utilizar esse uso capião, em linhas gerais, quando você precisa de um instituto que aumenta a utilidade do chamado prédio dominante, trazendo um ônus ao prédio chamado serviente, né, ou serviente, que importa no direito do prédio e não do edifício. Tá? Esse uso capião é muito utilizado na prática para conservar uma servidão, inclusive predial, né, muito utilizado. Podíamos dividir esse uso capião em 6 espécies, mas não, vamos trabalhar ele num conceito só, uso capião de servidão, tá? Para a gente trabalhar dentro das 36 espécies, são consideradas espécies diferentes. As espécies de servidão são as contínuas, né? Aquelas que independem de ação humana, como o contrato para passagem de água, aqueduto, ou servidão de passagem de energia, por exemplo. E também existem as descontínuas, que dependem da ação humana, né? Como as do trânsito, de retirar água, pastagem em terreno alheio, tolerar passagem de proprietário do prédio dominante. Então também tem isso. E tem ainda as aparentes, que são aquelas que possuem sinais exteriores, visível a qualquer pessoa, como o trânsito, e as que não são aparentes, que acontecem como dominantes servidões de paisagem, né, chamadas certidões de paisagem. Eu trago como exemplo também aquelas que não são para construir ou até certa altura, uma servidão chamada in non faciendo, né, ou obrigação de não fazer. Tá? Então fique atento em relação a isso. O seu fundamento legal aparece no 1208 do Código Civil, tem jurisprudência, você vai achar como servidão predial, uso capião de servidão, uso capião de servidão predial, uso capião de servidão de passagem, lembrando que é o gênero de várias espécies, tá? A gente está trazendo aqui como um gênero. Trago para você o uso capião indígena, já estamos no 12 já, hein? O uso capião indígena, que aparece no Estatuto do Índio, na Lei 6.001 de 1973, artigo 33, o índio integrado ou não, que ocupe como próprio, por 10 anos consecutivos, trecho de terra inferior a 50 hectares, pode adquirir através do uso capião a propriedade plena. Então, o uso capião indígena. Ele existe em vários outros nomes também, mas eu trago ele aqui como gênero também, para não criar uso capiões desnecessários, tá bom? 13ª ou 13, né? A 13ª espécie de uso capião. Esse sim você vai gostar, talvez você já tenha conhecido na minha aula, que é o uso capião de vício registral. Esse uso capião é o elemento de ligação entre a posse e a folha registral, exercendo sim uma grande interferência no sistema de registro e acarretando sim transformações na matrícula do imóvel, rompendo em certos casos com os princípios estruturais. Porém, o registrador, gente, nessa situação, deverá ter cautela, né? E entender de fato que o cartório não tem matrícula, tem que ser criada uma matrícula nova. Então, eu trago o exemplo, isso vai ser feito através de um mandado judicial. Ele é jurisprudencial doutrinário, atualmente não tem lei, não tem artigo. Ele pode ser usado como ação, nome da ação, ação de uso capião de vício registral, e use sem medo, viu gente? Use sem medo. E pode ser usado como tese, você opta por uma outra espécie de uso capião e usa como tese, tá? Esse uso capião tem que ter a posse de 10 anos, comprovar a inexistência de vício registral. E como que você vai comprovar a existência, né, de vício, a inexistência de registro, né, ou a existência de vício registral? Você vai provar, de fato, através das notas devolutivas, né? Os cartórios, 1, 2, 3 cartórios falam, ó, não consta nada desse imóvel, não consta nada desse imóvel, não consta documento nenhum. É assim que você vai usufruir desse uso capião. Quero lembrar a você que esse uso capião, gente, ele é muito utilizado, já usei muito, é muito utilizado no Brasil. E tem muito cartório que utiliza o extrajudicial, tá? Então, uso capião prático, sim. Todo imóvel tem registro, professor? Não. Quem fala isso não sabe o que está falando, não sabe o que está fazendo. Porque o Brasil é uma falha total do sistema registral. Além das transcrições precárias, que a gente cria uma matrícula, né? Porque ela é totalmente precária, não tem informação, transcrição é horrível, né? A partir da Lei 6.015 nós tivemos a matrícula, que foi um avanço registral. Mas antes da transcrição era a Igreja Católica, certidões paroquiais, falhas. Então nós temos muitos imóveis que não tem registro em lugar nenhum. Isso é real. Quem fala isso é a NUREG. Quem fala isso é o Conselho Nacional de Justiça. Quem fala isso, de fato, são a Comissão de Registro de Direito Imobiliário do Brasil. Então, a Academia de Direito Imobiliário do Brasil. Então, nós temos várias pesquisas que fundamentam isso. Então, falar que todo imóvel tem registro
é uma baita asneira, porque nem todo imóvel tem registro. Tem imóvel que tem o seu título anterior, a maioria tem, você vai puxando o título anterior, a certidão vintenária, você encontra uma área maior, normalmente uma transcrição, mas que tem muito imóvel com buraco, né, que não tem registro em lugar nenhum, tem, e esse usucapião seria usado para isso, para criar uma matrícula. Em regra, todo usucapião faz isso, é uma forma originária de adquirir propriedade. Em regra, todo usucapião deveria criar uma matrícula. Muito cartório aplica o princípio da conservação e utiliza a mesma matrícula registrando a sentença. Mas esse usucapião tem esse fim, essa finalidade, porque não tem matrícula. Aí que está a diferença, tá? É para isso. 14, usucapião de coisa própria, nós aprendemos na graduação, nem aprendemos na graduação, e quando aprendemos errado. O usucapião de coisa própria é também o gênero de várias situações, várias espécies. Nessa situação que eu quero trazer hoje para você, ele pode ser utilizado quando o cliente, quando você tem um registro do imóvel parcial, 20%, 30%, 50%, 90%, e não consegue registrar o resto. Não consegue porque, de fato, você não consegue encontrar o herdeiro, encontrar o outro proprietário, não consegue, em alguma razão, circunstância, você não consegue. Você pode fazer o usucapião, você já tem um registro na matrícula, então você faz esse usucapião, ele é doutrinário jurisprudencial? Sim, mas ele também aparece em texto de lei. Dá uma olhadinha no artigo 216 da Lei de Registros Públicos, 1228 do Código Civil, então ele é um usucapião que aparece sim diversas fundamentações, considerado jurisprudencial. O artigo também 482 do Código Civil do Brasil também esclarece também. O usucapião é importante, gente, tá? Importante e utilizado sim. Mais um usucapião que ganha evidência agora como usucapião específico, o usucapião de herança, que aparece no julgado 16.31.859. Ele é doutrinário e jurisprudencial, o usucapião de herança. Desde que a posse seja mansa, pacífica, animus domini, mas eu preciso ter a posse exclusiva e a gestão exclusiva do imóvel, tá? Então cabe o usucapião de herdeiro, de herança, e tem até o usucapião específico para isso. Pode ser usado como tese ou como ação. Aparece sim no RESP 16.31.859. Então, mais uma espécie, estamos na 15 já, hein? Vamos lá, mais uma espécie importante de usucapião, hein? Vamos ver aqui como que tá aqui, ó, lotado, que legal, que sucesso, hein? Olha que legal. Parabéns para você que está estudando aqui comigo, hein? Muito feliz. Quero convidar a todos a fazer a pós-graduação, hein? Essa pós que está aparecendo para você. Entra agora no site. Agora não, que você vai atrapalhar o curso, né? Depois, tá? Amanhã. Ou depois da aula. Entra no site www.portaleso.com.br, faz a sua matrícula na pós-graduação. Custa R$ 958,80, é online, só que tem plantão de dúvida uma vez por mês. Uma vez por mês, oficina de prática, é bem legal. Entra lá, faz a pós-graduação de imobiliário comigo, ou a de direito registral notarial com ênfase em regularização de imóveis e advocacia judicial, ou a pós civil, que é magnífica. Tem matrículas abertas da pós também direito médico, previdenciário com trabalho e a pós penal. E a pós docência, para quem deseja ser professor, docente, tá bom? Quero lembrar a todos que quem quiser entrar em contato com o professor Júlio para uma mentoria, eu presto muita mentoria para consertar peça, corrigir peça, recursos, contestações para advogados, tá? Eu atendo 2, 3 advogados por dia. Mentoria exclusiva na plataforma do escritório. Eu atendo você, tá? Eu posso te ajudar em qualquer lugar do Brasil, online. Exclusiva, particular, mentoria exclusiva, particular, online, tá bom? Entre em contato. Você pode agendar essa mentoria também pelo meu site, www.professorjuliocesarsanches.com.br, ou pelo telefone do escritório, DDD 11 2061 5649. Tem o WhatsApp do escritório também, que é o 11 97685 3891, tá bom? Faço mentoria para advogados e as consultas também para ajudar os leigos, né, que não são da área, tá bom? Claro, professor advogado raiz, eu falo. Vamos lá, vamos juntos aqui, gente, vamos estudar, vamos embora, hein? Legal, hein? Tema importante. Que legal, sala cheia, hein, gente? Que bacana, hein? Estamos chegando em todas as redes sociais aqui a 128 pessoas. 150 pessoas. Ó, tá aumentando, tá aumentando. Que legal, que orgulho. Muito obrigado. Você é muito importante para mim. Vamos lá, juntos aqui. Vamos embora, hein? Que assunto importante, hein? Quanto assunto importante, hein? Falamos aqui de muitas espécies de usucapião, né? Vamos para a próxima, então? Vamos lá? A 15, você que anotou aí, eu vi o usucapião de herança, hein? Vamos para 16, hein, gente? Vamos para 16. Usucapião tabular, ou chamado usucapião de convalescença registral. 36 espécies classificadas por mim, que sou doutrinador. Tem um livro hoje mais vendido no Brasil, Direito Imobiliário, com muito orgulho falo isso. E classificada por diversos doutrinadores, tá? Reconhecida pelo Supremo, pelo Supremo Tribunal de Justiça. Então, é o professor Júlio e muita gente boa. Orlando Gomes falando, esclarecendo. Maria Helena Diniz, né, entre outros vários doutrinadores que defendem que existem mais de 36 espécies. Então, olha que legal você conhecendo de verdade, de forma gratuita, sem custo nenhum,
né? Você não vai ser enganado, não. A intenção é você aprender, ninguém está vendendo curso aqui, não. Eu falo da minha pós porque eu quero que você faça pós, eu quero que você tenha diploma de pós-graduado, homologado pelo MEC, quero que você estude outros assuntos do direito imobiliário, mas não estou aqui para vender, não. Estou aqui para chamar você para estudar. Estuda que a vida muda, tá bom? Vamos lá, o uso capião tabular ele existe, também chamado de uso capião convalescência registral ou tabular. Ele aparece, ele não é atípico, ele é típico, ele tem lei, a Lei 10.931 de 2004, tá? Que destina a regularizar várias matérias relacionadas a direitos reais, como patrimônio de afetação ou cédulas de crédito imobiliário e de crédito bancário, entre outras. Trouxe diversas mudanças essa lei, inclusive mudanças sensíveis aos registros públicos, e a exemplo da profunda reforma no processo e de retificação de registro predial, tá? Então, importante esse uso capião, lembrando que eu preciso também provar 10 anos de posse para usufruir desse uso capião com todos os outros requisitos também, tá bom? Então, importante também. Vamos lá, anota o próximo aí, 17, um uso capião paroquial, hein? Esse uso capião também é muito importante, a fundamentação desse uso capião, ele é chamado de uso capião de igreja também, ou bens de igreja, e esse uso capião aparece, a sua fundamentação nas ordenações filipinas. É isso mesmo, que esse uso capião aparece, a sua fundamentação nas ordenações filipinas. Então, o uso capião é um dos mais antigos. O nome da ação é Ação Declaratória de Uso Capião Paroquial. Lembrando que nós temos as certidões paroquiais, né? São os registros na Igreja Católica. Mais uma espécie de uso capião, 18, é o uso capião de apartamento. Também hoje ele é, sim, por diversos doutrinadores, pelo doutrinador que vos fala aqui, o professor Júlio, ele é reconhecido como uma espécie de uso capião, uma modalidade autônoma de uso capião. Inclusive, uma decisão recente, ele é fundamentado no RESP 305.416. Então, eu posso trabalhar com esse uso capião como tese ou como nome uso capião, tá? Então, pronto, interessante, muito legal, também importante. Mais um uso capião importante é o 19, né? A 19ª espécie de uso capião preambular. Ele também é doutrinário e jurisprudencial, ele pode ser utilizado para unificar ou desmembrar áreas. Ele pode ser usado como tese ou como uso capião, nome da ação, né? Nome da medida judicial. Também 10 anos de posse, tá, gente? 10 anos de posse eu preciso para poder usufruir desse uso capião. 20. Uso capião imóvel de público, ou melhor, uso capião de bem público, ou uso capião de imóvel público, desafetado. Tem jurisprudência sobre esse uso capião no TJ de São Paulo e outros tribunais de justiça também. Esse uso capião é reconhecido. Não cabe uso capião de imóvel público. Isso aprende na graduação, que é fraquinha, né? Ou esses cursos fraquinhos aí que a pessoa só quer ganhar dinheiro seu. Mas cabe uso capião de bem público, sim. Já tem jurisprudência. E tem até um uso capião que é usado como tese ou o nome do uso capião. Uso capião público de patrimônio desafetado, ou ainda chamado uso capião público desafetado, tá? Então, aparece sim, 102 do Código Civil, esclarece que não são sujeitos a uso capião os bens públicos, mas esse uso capião é uma exceção, tá? Então, muito cuidado com isso. Aparece no 102, no 183, no 191, esse uso capião, ele afronta essas espécies porque, na verdade, cabe esse uso capião quando o imóvel deixou de ser público, o patrimônio foi desafetado, ou seja, passou a ser um patrimônio particular. Mais um uso capião 21, uso capião de soma de posse. No Brasil é possível, conforme artigo 1243 do Código Civil, somar a posse. O enunciado 494 também fala de soma de posse. Então você pode usar esse uso capião como nome, ação de uso capião de soma de posse, ou como tese. Como tese muita gente está acostumada a usar. Como nome da ação às vezes tem medo, mas não tem que ter medo não. Esse uso capião pode ser utilizado, tem fundamentação legal, aparece no 1243, tá? E no enunciado 494. Outro uso capião 22, é o uso capião de posse complementar. Também pode ser utilizado um uso capião como nome ou como tese, lembrando que nós temos aí a fundamentação no 1238 e temos a fundamentação no 462. Também aparece o uso capião na doutrina, na jurisprudência. Eu trago para você o RESP 13.61.226, tá bom? Vamos lá, uso capião publiciano. Nós sabemos que existe a ação publiciana, que é uma ação que eu vou buscar a posse com base na posse, porque eu tenho direito de uso capião que eu não exerci, ou estou exercendo porque ele está em andamento. Então esse uso capião publiciano, o nome pode ser ação publiciana ou uso capião publiciano. Eu perdi a posse, então eu quero recuperar a posse com os direitos no uso capião, e eu também quero que essa posse seja transformada em propriedade. Então também muito interessante, doutrinário jurisprudencial você vai achar fácil e existe no Brasil. Vamos lá, mais um, uso capião de direito de laje. No começo o uso capião de direito de laje não existia, direito de laje é uma forma de regularizar imóvel. O uso capião é outra, eu defendo isso também. Mas hoje existe o uso capião de direito de laje quando você tem um pedido específico
com base no pedido do 1225 do Código Civil, ou seja, você quer, de fato, com base no 1510A, você quer exercer o direito de laje através do uso capião porque você quer uma matrícula nova. Então ficou pacificado que sim, uma mudança, não existia, agora existe o uso capião de direito de laje, anotou aí que é importante também. Vamos lá, mais um, hein? O uso capião de direito de superfície existe, ele é fundamentado no 1510A, ele também existe, também é o mesmo fundamento do direito de laje, ele existe, ele é importante, 10 anos de posse. Direito de laje também 10 anos de posse, tá? Também importante aqui. Vamos lá. Mais uma espécie de uso capião que eu queria falar para você. Lembrando que eu não vou falar do uso capião, eu não vou somar essas 36 espécies, gente, o uso capião familiar. Porque o uso capião familiar, claro que seria 37 espécies, mas ele é um uso capião que não tem o objetivo de regularizar o imóvel, ele tem o objetivo de punir aquele que vai embora. Então ele é um uso capião do direito de família, então eu deixo ele de lado. Mas eu lembro a você que esse uso capião poderia ser a 37ª espécie, tá? Lembrando que ainda tem o uso capião emocional, que é utilizado também na psicologia, né? A mulher, a esposa, o marido, o namorado é posse, né? É minha posse, só faz onde eu quero, só pode fazer o que eu quero, também é utilizado. Então, nem tô contando, tá? Nem tô contando pra você ver, porque se a gente começar a contar tudo, vai pra 50. Vamos lá, 26, uso capião arbitral, hein? No Brasil, pode fazer? Não existe nenhum impedimento legal. Mas, ó, loucura, hein, você fazer, porque você não vai registrar nunca. Se uso capião extrajudicial você tem dificuldade de registrar, imagine o uso capião arbitral, que é feito no tribunal arbitral, numa câmara arbitral. A câmara arbitral, ela quer fazer, pagou, você faz qualquer coisa, né? Depende da câmara arbitral, né? Respeitando os bons profissionais. Quero ver você registrar essa sentença arbitral de uso capião. Mas existe, tá? Existe, mas ninguém registra nada, nunca vi. Você falar que eu registro, me chama, fala comigo. Só que eu vou ser muito sincero. E aí tem gente que fala assim, faz mandado de segurança para obrigar o cartório a registrar. Nunca vi um resultado útil. Tem muita gente louca na internet falando cada groselha. Deus do céu, o mundo tá ficando chato por causa disso, né, gente? Estragaram o YouTube, hein? Estragaram o YouTube. E agora que o YouTube ainda pode, você investe, né, propaganda, estragaram mais ainda, só parece propaganda. Tomara que crie uma outra plataforma melhor que o YouTube, porque a gente vai para outra plataforma, uma plataforma mais limpa. Tá muito pesado o YouTube. Só propaganda e gente falando besteira, né? Vamos lá, próximo aqui, ó. 27, uso capião demarcatório, hein? Esse uso capião ele visa, assim, corrigir um erro na divisão dos imóveis. Não é considerado uma ação demarcatória, não tem nada a ver, nem possessória, tá? É um uso capião que busca corrigir um erro na divisão dos imóveis. Ele existe há décadas, ele aparece como fundamento legal também nas ações demarcatórias, tá? Inclusive eu trago para você a jurisprudência do BDI número 8, que foi julgado um parecer que esse uso capião existe, ele é necessário, é importante, e nós temos julgados também, julgados importantes, de processos, inclusive com o relator Carlos Nimash, que falou muito sobre esse uso capião. Então nós temos várias palestras, vários congressos que nós tivemos aí a participação de pessoas falando desse uso capião. 28, uso capião em terreno da Marinha, também considerado um uso capião como tese ou como ação. Ele aparece no Decreto-Lei 9.760, tá? De 5 de setembro de 1946. É um uso capião antigo, mas é um uso capião que deve sim ser utilizado. Lembrando que imóvel de terreno de marinha, inicialmente ele é considerado imóvel público, né? Nós temos os chamados pressupostos pessoais reais, formais e especiais. Os terrenos da marinha são relacionados com bens públicos pertencentes à União, inclusive, né? Conforme disposto no artigo 1º da linha do próprio decreto que eu passei para você, que é o 9760. Mas esse uso capião é possível utilizar quando você consegue provar 10 anos de posse que a Marinha abandonou o imóvel, não dá função social. Então, é um uso capião contraditório, mas ele existe, é fato, tá? Detalhe importante, é o uso capião que é julgado na Justiça Federal. Tem uso capião que é julgado na Justiça Federal, hein? Vamos lá, 29, uso capião de unificação e fusão de terras. Ele existe. O grande objetivo é a fusão e a unificação da matrícula dos imóveis. Ele é fundamentado também no 234 da Lei 6.015/73. Esse uso capião é muito importante, merece uma atenção especial também. Vamos lá, próxima espécie de uso capião, tem que dar tempo, hein? Uso capião do Estatuto da Terra. Existe o uso capião do Estatuto da Terra. Se você pegar o artigo 2º, a chamada uso capião especial, ou uso capião do Estatuto da Terra, é a que se refere à lei, a Lei 6.969, de 81. Esse uso capião, ele tem a ver, ele dispõe sobre a aquisição por uso capião especial de imóveis rurais e a lei, né, ela alterou o artigo 2º do 589 do Código Civil e dá outras providências também. Então esse uso capião existe, eu preciso de 10 anos de posse,
existe jurisprudência que fala de 5, então tem discussão jurisprudencial. Mais uma espécie 31, uso capião de terras devolutas. Esse uso capião existe, aparece sim no artigo 102 do Código Civil, também é uma exceção numa situação de terras devolutas, de acordo com a Constituição Federal, ela integra também o patrimônio do Estado, né? E para todos os fins, ela se qualifica na condição de domínio público, não passivo de prescrição aquisitiva. Essa é a regra, então em regra é vedada a uso capião, mas esse uso capião pode ser feito também, muito parecido com o uso capião de terras da Marinha, quando existe a comprovação do abandono ou da desafetação. Então anota aí que é importante. Esse uso capião, vale a pena bater um papo sobre isso também, tá? Esse uso capião de terras devolutas é chamado de terras devolutas ou de terras abandonadas. Também já vi na doutrina espanhola também. Vamos lá, próximo uso capião aqui que quero trazer para você. Lembrando que nós temos aqui mais uma espécie de uso capião que eu queria muito conversar com você, que é o uso capião de pessoa jurídica. Também o uso capião pode ser usado como ação, 33, ou como uso capião, chamado uso capião tese, né? Tese de uso capião de pessoa jurídica. Esse uso capião também aparece, pode ser feito uso capião de pessoa jurídica. Eu posso usar como nome ação de uso capião de pessoa jurídica ou como tese, tá? E aí aparecem os usos capiões de bens móveis. Nós temos o ordinário e o extraordinário. Vale a pena bater um papo sobre isso. São espécies de uso capião para bens móveis. E aí nós temos uma divisão importante que eu queria ver com você, falar muito com você. Nós temos a divisão do uso capião ordinário e extraordinário. 1260 e 1262 do Código Civil. O ordinário, ou chamado de comum, exige justo título, boa-fé, posse contínua e incontestada, posse por 3 anos. E também esse uso capião exige um justo título, um contratinho de compra e venda. Já o uso capião ordinária, de bens móveis, ele tem que ter, o requerente tem que ter 5 anos de posse, não exige justo título nem boa-fé, tá? Então é importante. 36, uso capião de bem imóvel de furto. Esse uso capião também existem discussões, é uma exceção à regra. O STJ ele esclareceu que é possível o uso capião de bem imóvel proveniente de furto. Então esse entraria na exceção, porque em regra não é a primeira vez que o Superior Tribunal de Justiça se depara com esse debate acerca da possibilidade jurídica, né, de uso capião sobre bem de furto. Com esse efeito, a terceira turma, em acordo recente, anterior à vigência do Código Civil, anterior nós tivemos julgamento, e agora, recentemente, a terceira turma manteve. Concluiu que, na época, antes do Código Civil vigente, não era possível o uso capião de bem de furto. Hoje, se não existe má fé, é possível, existem entendimentos, existem jurisprudências, então também interessante. Vamos lá, mais uma espécie de uso capião que eu quero falar para você, é o uso capião, chamado uso capião de projeção. O que é esse uso capião de projeção? Ele vem do direito espanhol, muito interessante também, lembrando que nós temos uso capiões de outros países também. Um brasileiro ficou muito conhecido porque ele ganhou uma ação de uso capião, pelo menos uma medida judicial parecida ao uso capião, de uma mansão nos Estados Unidos, né, em Orlando. Então, muito interessante também lembrar que o uso capião existe, não é só no Brasil. Esse uso capião de projeção que eu falo é um uso capião que você faz quando existe uma área morta. O que é essa área morta? É uma área que não aparece na matrícula. Então você faz um uso capião de projeção, você prova que a sua casa tem uma área que não aparece na matrícula, para fazer a unificação quando você não consegue fazer a edificação. Então falamos de várias espécies aqui de uso capião. Lembrando que eu trouxe algumas com o gênero, porque senão bateria facilmente 50 espécies de uso capião. E agora sim, acho que você pelo menos escutou, ouviu falar de espécies de uso capião de verdade importantes, tá? Legal, né? Legal. Acho que valeu muito. Eu agradeço a você. Venha fazer minha pós-graduação, leia meus livros. Lançamento, hein? Esse livro aqui. Você tem que ter. Você que trabalha com regularização de imóveis, uso capião, judicial, extrajudicial, direito imobiliário, direito civil, tem que ter esse livro em cima da mesa. O cliente vai ficar feliz, ele vai confiar em você, ó. Esse livro aqui, Uso Capião, da editora Mizuno, hein? Mostrei para você esse livro também, né? Também Uso Capião, extrajudicial e advocacia extrajudicial, também da editora Mizuno. E a cereja do bolo, que é esse aqui, ó. Advocacia imobiliária de AZ, direito imobiliário de AZ, tá? Então, estuda que a vida muda, leia meu livro de Direito Civil, tem o Vademec Imobiliário, tem o Direito de Família de AZ, tem o livro que eu lancei também recentemente, que é Inventário, Partilha de Bens, Hold, Planejamento Sucessório e Testamentos de AZ. Muito legal. Tem um livro verdinho que chama Prática da Advocacia Civil, quem lê vai adorar. Tem o Advogado Imobiliário de Sucesso, um livro muito legal. Então, estuda que a vida muda. Venha fazer minha pós, venha fazer meus cursos. Entra no site www.portaleso.com.br. Mais de 100 cursos gratuitos à disposição, com certificados. E venha fazer minha pós-graduação, custa R$ 958,80. É online, com muito carinho. É um sucesso, muita gente fazendo.
E é isso aí, vamos estudar e vamos mudar a vida do nosso cliente, vamos ajudar o nosso cliente. Que legal, hein? Deu certo, hein? Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar de 36 espécies de escorpião em 1 hora? Falei, não vou conseguir. E consegui. Consegui. Que legal, hein, gente? Que legal, hein? Eu não imaginava que eu ia conseguir. Fiquei muito feliz. Então, muito legal. Eu agradeço a todos que acompanharam. Nossa senhora, olha só. Bateu quase 400 pessoas, gente, nas redes sociais. 400 pessoas. Quantas? Contando com o Facebook? Ó, tá me falando aqui que bateu 600 pessoas contando com as outras redes sociais. Que legal, hein? Vem estudar comigo. Sou o professor Júlio César Santos, você que não me conhece, vem conhecer, vem estudar, quero te ajudar. Criamos a melhor pós-graduação do Brasil em Direito Imobiliário para poder ajudar você. Custo, né? Custo baixo e um ótimo benefício. Vamos mudar, tentar mudar, né? Cada um faz sua parte, a gente muda esse país e protege o nome da advocacia. Que legal, hein? Obrigado aqui por esse encontro maravilhoso. Esse encontro foi muito especial da advocacia imobiliária. Muito feliz.